Capítulo 13. Vou proteger o Chase, a partir de agora. Essa é a verdade. Vernon suprimiu seu desejo de zombar de Sophie. Se você vier aqui obedientemente, ajudar a tirar minha roupa e tomar a iniciativa de me beijar enquanto faz isso, posso realmente perder o interesse em você. Um lampejo de astúcia brilhou nos olhos de Sophie. Mas ela ainda sentiu seriamente. Tudo bem. Eu vou ouvi-lo. Finalmente, Vernon não conseguiu mais se conter. Ele sorriu e acenou com as mãos para os homens vestidos de preto que a seguravam. Deixe ela ir. Ele queria ver o quão estúpida aquela mulher simples seria. Os homens vestidos de preto obedeceram à ordem e deixaram Sophie ir. Você não vai pregar nenhuma peça, vai? Vendo que Sophie estava se aproximando, Vernon disse com um sorriso. Há 3 homens aqui. Eu não posso escapar, não importa quais truques eu tente usar. Sophie sorriu honestamente e caminhou em direção a ele. Nós temos um acordo. Vou te ajudar a tirar a roupa e beijá-lo uma vez. Não me toque. Vernon segurou a mão dela. Você vai me beijar lá embaixo, não aqui em cima. Sophie tentou o seu melhor para suprimir seu nojo. Então, retirou a mão das mãos dele e lentamente desabotoou as roupas do homem. O primeiro botão. O segundo botão. O perfil sério da jovem fez Vernon arder de desejo. Ainda assim, ele queria vê-la se jogar em seus braços. Então, ele só poderia suprimir a vontade com força. No entanto, ela era muito lenta. Tanto que, toda vez que ela desabotoava um botão para ele, alisava o vinco de suas roupas consideravelmente. Vernon finalmente perdeu a paciência. Ele estava prestes a apressá-la, quando, de repente, sentiu um objeto frio e áspero pressionado contra seu peito. Ele abaixou a cabeça e, logo, um sinal de pânico passou por seus olhos. Foi porque Sophie estava segurando um pequeno canivete, naquele momento, apontando-o para o coração dele. Deixe-eu me apresentar. Sou estudante de medicina e estou estudando cirurgia cardíaca. Havia algo arrepiante no tom de voz claro de Sophie. Vou garantir, com as notas máximas que ganhei em todas as matérias, que, se eu esfaqueá-lo bem aqui, seu coração será cortado em 2 metades. Logo, Vernon estava suando frio. Desde pequeno, ninguém nunca apontara uma faca para ele assim. Ele rangeu os dentes e tentou lutar, mas percebeu que Sophie amarrara seu casaco em um nó apertado, quando ele não estava prestando atenção. Agora, ele tinha perdido qualquer chance de lutar, e só poderia ficar à mercê de Sophie. Minha boa cunhada. Vernon forçou um sorriso gentil, e começou a implorar por misericórdia. Eu sou o primo de Chase, não importa o que. Se você fizer algo comigo, como vai se explicar para nossa família? Tente se acalmar. Parece que você ainda sabe que sou sua cunhada. Sophie zombou. Você não pensou em como se explicar para nossa família, quando fez aquelas coisas comigo? O rosto de Vernon ficou terrivelmente pálido. Você achou que poderia fazer o que quisesse comigo, porque Chase é dispensável para a família Moore. Que, por ele ser cego e não ter poder concreto, ele não pode fazer nada com você. Vernon abaixou a cabeça e olhou para a lâmina prateada e brilhante da faca apontada para seu peito. Ele só pode concordar com a cabeça. Sim. O coração de Sophie afundou profundamente, e ela se lembrou da cena da noite anterior. No jardim da antiga residência, o homem sentou-se na cadeira de rodas e olhou para a lua, dizendo que não tinha familiares. Cada vez que ela pensava em seu tom solitário, seu coração doía. Vou proteger Chase a partir de agora. Respirando fundo, a jovem disse solenemente. Embora eu seja um pouco boba, e não seja do mesmo mundo que você, acho que sou uma excelente estudante de medicina. Ela fingiu ser ousada e moveu a faca em sua mão. Aprendi, antes, qual tipo de força é necessária para cortar o coração em 2 metades, e quais habilidades são necessárias para cortá-lo em 3 partes. Vernon começou a tremer, porque pode haver a ferocidade nos olhos de Sophie. Estava além de suas expectativas. Ela estava tirando a roupa dele, um segundo atrás, inocentemente e ingenuamente, mas, no segundo seguinte, ela estava olhando para ele com aquele tipo de olhar.
Ele claramente sentiu que ela estava falando sério. Ela estava tão séria que ele teve a impressão de que ela pegaria diretamente aquela faca, o perseguiria e esfaquearia, se ele ofendesse Chase novamente, no futuro. Era tão assustador. Uma estudante de medicina com boas notas era muito assustadora. Sophie respirou fundo. Ela havia dito o que queria dizer. Ela tinha ameaçado e assustado ele, então, o próximo passo seria decidir como ela deveria escapar. Eram todos homens que trabalhavam para Vernon lá fora. Mesmo que ela controlasse Vernon, seus subordinados ainda tinham Eve. Eles poderiam usar Eve para ameaçá-la a fazer com que ela deixasse Vernon ir. Mas se ela deixasse Vernon ir, por conta de Eve, eles não seriam capazes de lutar contra Vernon e aquelas pessoas, afinal, eram apenas duas mulheres desarmadas e indefesas. Então, Vernon certamente iria ainda mais longe. De qualquer forma, ela não podia deixar ir sozinha. Enquanto estava profundamente perdida em seus pensamentos, ela não percebeu que balançava a ponta da faca para cima e para baixo, em torno do peito de Vernon. Vernon estava totalmente apavorado. Sophie estava pensando em como esfaquear seu coração com a faca. Naquele momento, ele estava tão assustado que suas pernas começaram a tremer. Vernon fora mimado, desde o momento em que nascera. Sob a proteção de Lucy e Danny, ele nunca sofrera nada, mesmo que já tivesse 30 anos. Agora, alguém apontava uma faca para o seu coração. Ele estava tão apavorado que quase começou a chorar. Bam! De repente, a porta da sala de estudo foi aberta com um chute. James e o Sr. Baker estavam do lado de fora da porta. Chase, que estava sentado na cadeira de rodas, estava na frente do Sr. Baker. A luz do sol brilhava por trás de Chase, envolvendo todo o seu corpo em uma luz dourada. Sophie olhou para o homem, cujos olhos estavam cobertos por um pedaço de seda preta, e seus batimentos cardíacos aceleraram. Ele viera salvá-la? Socorro! Alguém está prestes a morrer? Subitamente, Vernon, que estava ao lado dela, começou a gritar. Sophie franziu o senho. Quando recuperou o juízo, percebeu que perfurara a frente das roupas de Vernon com a faca. O sangue escorreu de sua camisa branca e Vernon cobre as poucas manchas de sangue, enquanto segue chorando. As veias na testa de Sophie latejavam. Era apenas um pequeno corte, a julgar pela quantidade de sangue. Ele precisava gritar tão alto. Além disso, ela praticamente não se movera. Mande-o para o hospital. Chase franziu a testa e disse friamente. O Sr. Baker concordou com a cabeça e consolou Sophie. Senhorita, você não precisa se culpar. Ele tentou escapar quando você não estava prestando atenção, agora há pouco, mas calculou mal a posição e esbarrou na faca. Sophie ficou sem palavras. Vernon era realmente tão tolo assim? Um minuto depois, Vernon, que estava chorando lamentavelmente, foi carregado e enviado ao hospital por James. A julgar pela quantidade de sangue, o corte não deve ser fundo. Sophie mordeu os lábios. Eu não machuquei os órgãos dele. Então ela caminhou cuidadosamente e ficou atrás de Chase. Eu o machuquei. Vovô vai me culpar, certo? Você está com medo? A jovem balançou a cabeça. Não. Eu não fiz nada de errado. Chase sorriu, impotente. Então, você está bem? Estou bem. Sophie guardou o canivete. Quando você chegou, quando você disse que me protegeria, a partir de agora. Sophie ficou sem palavras. Ela tossiu um pouco, antes de pegar sua bolsa e ir até o corredor, para arrumar as coisas que derrubara e colocá-las de volta em sua bolsa. Sop, você está bem? Os olhos de Eve ficaram marejados, enquanto ela ajudava Sophie a arrumar suas coisas. Ela disse. Eu estava realmente preocupada que ele pudesse. Capítulo 14. Eu não fiz nada de errado. Eva não terminou a frase. Isso porque ela, obviamente, sentiu que Chase, que estava ao lado de Sophie, tinha uma aura muito perigosa. Eve mordeu os lábios e se despediu de Sophie, em voz baixa, antes de partir. Chase não disse nada durante todo o trajeto da universidade até a mansão.
Sophie quis lhe dizer algo em diversos momentos, mas não sabia o que deveria dizer. Então, ficou quieta. Após chegarem à mansão, a primeira coisa que Sophie queria fazer era juntar cuidadosamente os pedaços de certificados que haviam sido rasgados. Foi consideravelmente fácil reunir os documentos rasgados. No entanto, mais da metade dos cartões que sua avó escrevera para ela em seu álbum foram queimados e arruinados. E seria muito difícil restaurá-los. Sentada diante da mesa, ela lamentou o álbum que fora queimado e arruinado. Internamente, xingou Werner severamente, inúmeras vezes. Depois que terminou de ofendê-lo, ela seguiu para guardar o álbum quando um cartão despencou dele. Ela o pegou e fez menção de colocá-lo de volta no álbum, mas percebeu uma camada interna no cartão, na qual havia uma fotografia antiga de um menino. Menos da metade da fotografia fora queimada. Sophie olhou para o cartão por um longo tempo, tentando reconhecer o menino. No entanto, não consegue encontrá-lo em sua memória. Então, cuidadosamente colocou a fotografia no álbum e o guardou. Quando houvesse uma chance, ela definitivamente perguntaria para sua avó sobre isso. Porque havia a fotografia de outra pessoa no cartão que sua avó lhe dera. Quando ela finalmente terminou tudo, a noite caíra. Lily bateu em sua porta. Senhorita, o patriarca Mo ligou e pediu para você voltar para a antiga residência com o Sr. Mo. Por favor, se arrume. Sophie olhou as horas. Eram 8 horas da noite e, ainda assim, o patriarca Mo queria que eles fossem até lá. Vagamente, ela teve um mau pressentimento. Quando terminou de trocar-se, Chase já esperava por ela no carro. Vovô nos pediu para ir lá tão tarde. Será que está relacionado ao incidente com Werner de hoje? No momento em que entrou no carro, ela perguntou cautelosamente. Claro. Havia um leve tom de decepção na voz grossa de Chase. Eu disse que muitas pessoas culpariam você se Werner se machucasse. Depois de dizer isso, ele inclinou a cabeça, olhando para ela, com os olhos cobertos pela seda negra. Você está com medo? Não, Sophie balançou a cabeça. Eu não fiz nada de errado. Há muitas coisas que não podem ser definidas por certo e errado. Chase balançou a cabeça. Ele parece estar entre lágrimas e risos com a resposta dela. Sophie, seu mundo é tão simples, que só existe o certo e o errado? Sophie assentiu. Se não está certo, está errado. Se não estiver errado, está certo. Este mundo não é assim. O professor disse que ninguém se preocupa com seu progresso mental e experiência durante os exames. Eles olharão apenas para os resultados finais. Ou é certo, ou é errado. Ela era tão inocente que parecia uma criança que não havia passado por nenhum problema do mundo. Não. Ela pode realmente ser uma criança que não passou por nenhum problema do mundo. Chase deu um suspiro gentil. Então afagou o cabelo macio dela. Um caráter como o seu é raro. Sophie não sabia se ele a estava elogiando ou criticando. Então, ela ficou triste e permaneceu quieta. Logo o carro chegou à antiga residência da família Mo. Agora, eram mais de 9 horas da noite. Normalmente, as luzes da antiga residência seriam apagadas a essa hora. No entanto, a casa estava bem iluminada naquela noite. Sophie empurrou a cadeira de rodas de Chase e eles chegaram à antiga residência. Vernon ainda cobre o peito, onde havia um curativo, e estava sentado no sofá, enquanto Lucy o alimentava com frutas. Quando ele viu Sophie, imediatamente começou a chorar. Vovô, você tem que me dar justiça. Lucy começou a chorar também. Pai, essa agorenta está aqui. Você tem que buscar justiça para Vernon. O choro deles era tão exagerado que não parecia menos do que aquelas pessoas que se ajoelhavam para fazerem suas súplicas nos dramas de fantasia de época. Enquanto isso, o patriarca Mo estava sentado ao lado do tabuleiro de xadrez, jogando uma partida com Donnie. No momento em que a mãe e o filho começaram a chorar, a peça de xadrez na mão de patriarca Mo ficou torta, e ele fez um movimento errado. Rapidamente, foi derrotado por Donnie. Eu ganhei de novo, Donnie riu.
Então pediu à patriarca Moore que levanta-se. Pai, Chase e Sophie estão aqui. Você deveria ir até elas. Patriarca Moore levantou a cabeça e deu uma olhada em Sophie, que estava empurrando Chase para dentro de casa. Ele franziu o senho de uma maneira vagamente legível. Então se levantou e falou, em voz alta e clara: Venham comigo. Patriarca Moore guiou o grupo de pessoas diretamente para uma sala no final do primeiro andar. Quando o mordomo abriu a porta, só Sophie percebeu que era um salão ancestral muito grande. Muitas tabuas sagradas pareciam ser adoradas lá. Sophie. Patriarca Moore disse diretamente. Sim, Sophie respondeu e soltou o guidão da cadeira de rodas. Venha e ajoelhe-se. Patriarca Moore apontou para um tapete de oração, ao lado dele, e falou severamente. Embora Sophie não soubesse o que ele queria dizer com isso, ainda se ajoelhou obedientemente, por respeito ao mais velho. No momento em que ela se ajoelhou, pode ouvir Lucy rindo presunçosamente. No segundo seguinte, o mordomo ao lado pegou um chicote e acertou as costas de Sophie com força. Sophie quase não conseguiu continuar, ajoelhada por conta da forte causada pelo chicote. Ela mordeu os lábios e disse teimosamente: Vovô, não sei o que eu fiz de errado para ser punida. Você não sabe o que fez de errado? Lucy, que estava ao lado, aumentou o volume de sua voz. Você seduziu Vernon primeiro. Então, por que Vernon não lhe obedeceu? Você fez algo com ele. Lucy rangeu os dentes. Você começou a seduzir o primo de Chase, quando acabava de se casar com Chase. Como pode ser tão descarada, e ousar dizer que não sabe o que fez de errado? Sophie suportou a dor excruciante e sorriu. Tia, você disse que eu seduzi Vernon. Você tem provas. E eu preciso de evidências. Lucy bufou. Todos aqui presentes podem testemunhar por Vernon. Dito isso, ela olhou friamente para o mordomo que segurava o chicote. O que você está esperando? Bata nela. Ao ouvir seu comando, o mordomo acertou ela novamente. Bam! Com essas duas chicotadas, a camiseta branca de Sophie se rasgou, revelando a pele e a carne dentro dela, que agora estava à mostra. Era claro que o mordomo havia usado muita força. Por outro lado, Sophie, que estava ajoelhada no chão, suportou aquelas chicotadas cruéis, sem se esconder ou se esquivar. Ela grunhiu. Eu não seduzi Vernon, tampouco o machuquei. Que teimosa! Lucy olhou para ela duramente. Então se virou e deu uma olhada para o mordomo que segurava o chicote. Continue. Espere. Vendo que o mordomo estava prestes a bater nela pela terceira vez, Chase, que permaneceu em silêncio o tempo todo, disse levemente. O vovô ainda não disse nada, mas você bateu nela de novo e de novo. Você obedece às ordens do meu avô, ou às da minha tia. Capítulo 15. Você não está errada. Na verdade, todos podiam ver que o mordomo havia usado uma grande força para chicotear Sophie de maneira bem rápida. Ele tinha que estar cumprindo ordens de outra pessoa. As palavras de Chase fizeram o mordomo parar. Mas, depois de um curto período, ele pegou o chicote novamente de maneira obediente. Eu obedeço ao patriarca Moore. Lucy revirou os olhos. Estamos infligindo castigo corporal em uma pessoa que não seguiu a ética que as mulheres devem obedecer. Será que é mesmo a hora de alguém que não tem paz nem educação dar um passo à frente e fazer comentários irresponsáveis? Chase nunca havia dito nada naquele tipo de ocasião na família Moore, mas, naquele dia, ele começou a falar, o que naturalmente irritou Lucy. Vocês estão batendo na minha esposa. Elby viu que eu precisaria falar. Chase respondeu, e sua voz ainda estava leve. Sophie podia ver que era realmente como o marido havia dito. Nesta família, ele não tinha status e dignidade, tanto que ninguém levou suas palavras a sério. Você se casou com uma mulher terrível, e agora está pedindo até a lua. Lucy bufou, desviou o olhar e observou o patriarca Moore. Pai, acho que Sophie não vai lembrar se não batermos nela. Mas como ela é a nora da nossa família, também não podemos ultrapassar os limites, então se ela estiver disposta a admitir o erro, não vamos puni-la.
Certo. Aparentemente, Lucy estava dando a Sophie uma saída, mas, na verdade, sabia muito bem que a moça não admitiria seu erro, devido às suas características rígidas. Só então Patriarca Moore abaixou a cabeça e deu uma olhada em Sophie. Você admite que está errada? Não, Sophie endireitou as costas. Não fiz nada de errado, porque eu deveria admitir. Patriarca Moore acenou a mão em frustração. Smack. O mordomo a chicoteou novamente. Admiti o erro agora. Não estou errada. Smack. Ainda não quer admitir seu erro? Não admito. Smack. O mordomo usou uma grande força e a chicoteou vigorosamente. Sophie, ajoelhada no tapete de oração, estava com tanta dor que mal consegue endireitar as costas. Mesmo assim, rangeu os dentes e se preparou para receber a punição. No entanto, ela se surpreendeu ao ouvir o som do chicote, mas não se dor. Chase. De repente, Sophie ouviu o grito perplexo do Patriarca Moore atrás dela. Ela se virou imediatamente e percebeu que Chase havia descido da cadeira de rodas em algum momento e se jogado nas costas dela, bloqueando firmemente aquele golpe. Sua camisa branca estava manchada de sangue e seu belo rosto ficou mais pálido. Quem te pediu para bater nele? Sophie cerrou os dois punhos, rugindo para o mordomo. Você é cego? Não era eu. Como você pode continuar? Não sabe que o corpo dele não está bem? Estava totalmente fora da expectativa do mordomo que Chase corresse para bloquear o golpe em Sophie, muito menos vê-la rugindo para ele em defesa de Chase daquela forma. Ela claramente não havia dito nada quando era ela sofrer a grande dor do açoite. Chase só havia sido chicoteado uma vez e foi o suficiente para ela estar rugindo alto em sua defesa. Estou bem. Chase olhou para Sophie debilmente. Estou apenas um pouco tonto. Leve-o para o hospital. Vendo que seu neto havia sido chicoteado, Patriarca Moore finalmente ficou ansioso e deu uma ordem severa, enquanto olhava para o mordomo. Vá e sofra o castigo você mesmo. O mordomo responsável pela chicotada só podia renunciar ao seu mau destino, largar o chicote e recuar. Em pouco tempo, os servos da antiga residência apareceram para levar Chase para o hospital. Não toquem nele. Sophie parou aqueles criados ao lado dela. Ela apoiou Chase sozinha e o ajudou a se sentar na cadeira de rodas novamente. Ele é meu marido. Quem vai cuidar dele sou eu. Depois de dizer isso, ela conduziu Chase em sua cadeira de rodas e saiu do salão ancestral. Parado no meio do salão, Patriarca Moore olhou para as costas de Sophie enquanto ela conduzia Chase. Havia algumas feridas escarlates nas costas da mulher. Um toque de satisfação brilhou em seus olhos. Olha essa bagunça. Embora Chase fosse a pessoa menos favorecida na família Moore, ele ainda era um deles. Lucy sabia disso mais do que ninguém. Ela sorriu um tanto sem jeito. Não esperava que Chase ficasse tão apaixonado por Sophie. Ele realmente bloqueou o chicote. Chega. Não derrame lágrimas de crocodilo aqui. Patriarca Moore revirou os olhos para Lucy. Ensinei uma lição a Sophie. Esse é o fim deste incidente. Ninguém está autorizado a mencioná-lo de agora em diante. Ao dizer isso, ele deu a Vernon um olhar frio. Por que você foi para a Universidade de Sophie sem nenhum motivo? Vernon, que estava aproveitando os infortúnios dos outros durante todo esse tempo, naturalmente não sabia como responder a essa pergunta feita tão repentinamente. Eu. Não ache que não estou ciente dos truques que você tem em mente. Você acredita ser inocente no caso de hoje. Vernon empalideceu. Não faça esses pequenos truques no futuro, caso contrário, não lhe darei um único centavo da minha propriedade. No hospital. Somente quando viu a enfermeira colocando o remédio para Chase foi que Sophie deu um longo suspiro de alívio. Ele não vai sentir nenhuma dor agora, certo? A enfermeira acenou com a cabeça. O efeito analgésico deste medicamento é muito bom. Outra enfermeira inclinou a cabeça e deu uma olhada nas costas de Sophie. Senhora, por que não ajudo a cuidar de suas feridas também?
Seus ferimentos claramente eram muito mais graves que os de seu marido. Somente quando a enfermeira disse isso, Sophie sentiu a dor. Suas costas estavam queimando. Ela se deitou na cama e a enfermeira cortou suas roupas com cuidado, desinfetando cuidadosamente a pele e a carne viradas enquanto cuidava das feridas. Foi tão doloroso que Sophie se encheu de suor frio. Por fim, não suportou a dor e desmaiou. Sentado na cama do hospital ao lado dela, Chase olhou para a esposa. Um aperto atingiu seu coração. Quanto tempo levará para as feridas cicatrizarem? Pelo menos uma semana. Ela parece delicada, mas surpreendentemente foi capaz de suportar tudo. Normalmente as mulheres desmaiam rápido com a dor quando têm esse tipo de ferimento, mas ela realmente conseguiu aguentar por bastante tempo. Chase suspirou levemente. Certo. Era uma mulher peculiar. A conduta de seu avô foi realmente muito clara. Se ela tivesse admitido o erro e implorado por misericórdia, aquele incidente teria acabado. No entanto, ela preferira sofrer tal dor física a admitir o erro e implorar por misericórdia. Como uma pessoa que fingiu estar doente por mais de 10 anos, Chase não consegue entender aquele tipo de perseverança em Sophie. Ela realmente o surpreendeu. Depois de aplicar o medicamento e confirmar que não havia mais nada, Chase ordenou que James fosse cuidar dos procedimentos de hospitalização. As costas de Sophie estavam muito machucadas. Ele não queria fazê-la sofrer mais ao forçá-la a ir para casa. Eu não estou errada. Sophie ainda não tinha acordado na enfermaria, mas em seu sonho, à noite, gritava teimosamente como havia feito anteriormente, proclamando sua inocência. O coração de Chase doía ao vê-la assim. Ele pensou por um momento antes de sair da cama e rastejar para a cama dela e segurá-la cuidadosamente em seus braços. Você não está errada. É que seu marido ainda não pode revelar seu verdadeiro eu. Abraçando a mulher em seus braços, ele fechou os olhos em silêncio. Depois que sua irmã mais velha faleceu naquele incêndio quando ele tinha 13 anos, Chase disse a si mesmo que a única maneira de reunir forças para vingar seus pais, quando crescesse, era fingir ser particularmente fraco. Por isso, ele sempre desempenhou o papel de indiferença e fraqueza perfeitamente ao longo desses muitos anos. Chase estava vivendo em reclusão por muito tempo. Era a primeira vez que ele não quis mais fazer isso. Ao ver Sophie sendo chicoteada, ele quis parar de fingir e de suportar aquela situação. Não admito. A mulher em seus braços tremeu ligeiramente. Não precisa admitir, esperando fundo, Chase abaixou a cabeça e inspirou o cheiro agradável do cabelo dela. Não vou deixar você esperar muito tempo. No futuro, quero que todas as pessoas que a intimidaram hoje se ajoelhem na sua frente, uma por uma, e se desculpem. Capítulo 16. Você tem medo de que me ofendam? Sophie acordou na manhã seguinte. Moveu-se um pouco, mas ainda sente dores excruciantes nas costas. Doía tanto que ela despertou por completo na mesma hora. Depois que acordou, percebeu que estava deitada com Chase num leito de hospital. O leito era para um paciente só, e estava bem apertado para os dois ali juntos. Portanto, ele a segurava com muita força, e seus corpos estavam muito próximos um do outro. Ela consegue ouvir perfeitamente o coração dele batendo no peito. Os corações de ambos batiam de forma regular e com a mesma intensidade e ritmo. Sem se dar conta, ela abriu um sorriso. Era a primeira vez que alguém a abraçara enquanto dormia. Era também a primeira vez que ela ouvira os batimentos cardíacos de alguém tão de perto. Ela olhou para o rosto de Chase. Era bonito e elegante de perfil, e sua clavícula revelava sua sensualidade e charme. Suas sobrancelhas e cílios eram longos e inclinados. O formato de seus lábios era perfeito. Sob o sol da manhã, seus olhos eram especialmente encantadores. Espere um pouco. Olhos. Sophie recuperou toda a sua capacidade de raciocínio de uma vez só. Você está acordado. Chase achou o máximo o olhar adoravelmente bobo dela e precisou dar um beijo em sua testa. Ainda dói? Não mais.
Sophie não sabia se era por causa do beijo ou do cumprimento, mas no fim das contas seus batimentos cardíacos aceleraram e ela acabou corando. Que bom! Ele acariciou seu rosto encantador. Por que não admitiu seu erro ontem à noite? Sophie franziu os lábios. Porque eu não estava errada. Mas, se você admitir, não sentirá tanta dor física. Sou uma pessoa íntegra, Sophie encarou com um olhar teimoso. Por mais que doa, eu aguento. No entanto, jamais vou admitir ter feito algo que não fiz e tampouco vou dizer que o que fiz de certo foi errado. Abandonar os nossos próprios princípios é algo simplesmente patético, e tenho como princípio não me responsabilizar por nada que não seja erro meu. Seu olhar sério era, de fato, adorável, e, olhando para ela, Chase suspirou. Você é muito especial. Inicialmente, pensou-se que as feridas de Sophie só poderiam estar curadas após uma semana. No entanto, seu corpo era forte. Após 3 dias, as feridas já haviam sarado quase totalmente. No dia em que teve alta, ela arrumou suas coisas bem cedo. Assim que chegou em casa, jogou-se na cama imediatamente. Não é de se admirar que minha avó não goste de ficar no hospital. É sufocante. Ela deu um longo suspiro de alívio, mas, quando estava prestes a dar um suspiro emocionado, o celular tocou dentro da bolsa. Sua tia estava ligando. Fazia alguns dias que sua tia não ligava. Sophie franziu os lábios e atendeu com cuidado. Tia. Pensou que sua tia fosse perguntar mais uma vez como as coisas iam entre ela e Chase. Por isso, gaguejou. Nos últimos dias, eu não. Sophie, disse sua tia com uma voz chorosa. Sua avó acabou de sofrer mais um desmaio. Estão tentando trazê-la de volta na sala de emergência. Sophie ficou boquiaberta na mesma hora. Como assim? No momento em que ela prometera se casar com Chase, sua avó fora transferida para o melhor hospital da cidade de Lata. Sua condição ficava cada vez mais estável. Como algo assim pode acontecer tão de repente? Venha logo. Ela tem 70 anos. Pode ser que, a qualquer momento. Sua tia começou a chorar e não conseguiu terminar a frase. O coração de Sophie disparou, devido à tensão. Ela imediatamente desligou e saiu às pressas. A porta do lavabo esbarrou em Chase, que acabara de sair de lá. Quando seus corpos se chocaram, ela perdeu completamente o equilíbrio e estava prestes a sofrer uma queda feia. Naquele momento crítico, Chase largou a bengala para segurar Sophie. Em seguida, caiu para trás, por conta do impacto. Felizmente, ele usou a outra mão para se apoiar contra a parede, e foi isso que os impediu de cair. O que aconteceu? Por que tanta pressa? Minha avó. A voz de Sophie estava chorosa. Ela olhou para ele. Você poderia pedir ao motorista que me leve ao hospital. Estão tentando salvá-la na sala de emergência, agora. A ansiedade era patente em sua voz e em seu rosto, que estava avermelhado. Vendo isso, Chase também ficou aflito e assentiu. Vou levá-la até lá. Sophie franziu os lábios. Quando estava prestes a dizer algo, Chase já havia pressionado a campainha na porta. James, o motorista, veio rapidamente. Senhor, leve-nos ao hospital. Chase olhou sério para James. O motorista entrou no quarto imediatamente e ajudou seu patrão a vestir um casaco e a colocar a seda que era usada para cobrir seus olhos. Em seguida, ajustou a cadeira de rodas rapidamente e conduziu Chase, a passos largos, até chegarem ao elevador especial, por onde desceram. Em um piscar de olhos, James já conduzira Chase para fora do hospital. Lily estendeu um casaco sobre o corpo de Sophie. Senhora, tenha cuidado. Só então Sophie se situou e constatou que sequer agradecera a Lily, ao sair correndo com o celular na mão. Hesitou em aceitar quando Chase sugeriu que a levaria ao hospital. Afinal, ela sabia o quanto seria difícil para ele se deslocar, devido à sua deficiência. No entanto, James não levara nem 2 minutos providenciar tudo. Foi realmente muito rápido. Muito confusa, ela se sentou ao lado de Chase. Você só vai me levar até lá e voltar, ou... Chase sinalizou para James dar a partida.
Desorientada desse jeito, como vou deixar você ir sozinha? Sophie franziu os lábios. E se você ficar no carro? O estado de sua avó era tão grave que, àquela altura, sua tia também já devia ter entrado em contato com suas duas outras tias. Suas outras tias nem sabiam que ela se casara. Se Chase fosse ao hospital com ela, suas tias e seus filhos fariam perguntas demais e até zombariam cruelmente dele por ser deficiente. Por quê? O ar no carro esfriou de repente, e Sophie percebeu que o homem com a seda preta sobre os olhos, ao lado dela, estava um pouco triste. Sophie queria evitar situações potencialmente problemáticas. Não é nada. É que a minha família inteira deve estar lá. O pessoal do vilarejo não é lá muito civilizado, então. Chase demonstrou certa irritação. Você tem medo que eles me ofendam? Ela baixou a cabeça, friccionou os dedos e concordou com um murmúrio. Ele a olhou. Não vou me preocupar com ninharias, em respeito a você. Ela revirou os olhos discretamente. Ele poderia ouvi-la e evitar uma situação chata, mas a família de Sophie jamais calaria a boca, por consideração a ela. Suas outras duas tias sempre foram assim indelicadas. No passado, sua avó ficou muito doente, e foi necessário arrumar $15.000 para as despesas médicas. As duas tias deram $1.500 cada uma a um tio de Sophie, e pediram que ele se virasse para arranjar o restante do dinheiro. O tio era um fazendeiro honesto e não tinha como arrecadar tanto dinheiro. Se a família Moore não tivesse ajudado, a avó provavelmente não estaria resistindo, até então. As duas tias tratavam mal até a própria mãe. Não gostavam nada de Sophie, já que ela era apenas uma menina que a família pegara para criar. Além disso, alegavam que ela trouxera doenças de sua terra e que, por isso, a avó adoecera. Enquanto Sophie refletia e tentava encontrar uma maneira de fazer Chase mudar de ideia, o carro parou e ela ouviu a voz grave dele novamente. Já estou aqui. Será muito deselegante eu ficar no carro e não cumprimentar o pessoal. Capítulo 17. Vocês não podem se dar ao luxo de me ofender. James rapidamente saiu do carro, retirou a cadeira de rodas, e em seguida ajudou Chase a se sentar nela. Vamos. Sentado na cadeira de rodas, Chase se virou ligeiramente e sorriu para ela. Você vai na frente. Com uma sensação estranha, Sophie conduziu Chase até o hospital. Entraram, em silêncio, e passaram pelo saguão. Quando entraram no elevador, ela não conseguiu mais se conter e inclinou a cabeça para olhar para ele. Patriarca Moore disse que você não gosta de ambientes barulhentos e também que não gosta de falar com estranhos. Por que insistiu em conhecer minha avó? Quando ela ainda não o conhece muito bem, achava-o frio. Depois de conhecê-lo melhor, passou a achá-lo não apenas frio, mas também arrogante e indiferente. Certamente, não era o tipo de homem que gostava de discutir trivialidades com os parentes. Fiquei curioso. Com o quê? Ele se virou e viu o corpo delicado dela através da seda preta. Que tipo de família criaria uma paspalha como você? Sophie ficou muda. Somente uma família comum. Ela franziu os lábios. Espere, a questão não é essa. Quero deixar claro que não sou nenhuma paspalha. Encostado na cadeira de rodas, Chase deu uma risadinha evasiva. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Sophie não estava com cabeça para discutir com ele, então olhou para os números que mudavam no elevador com uma gama complexa de sentimentos. Por um lado, estava realmente preocupada com a segurança de sua avó. Por outro, também estava preocupada com a existência de suas outras duas tias. O elevador apitou e eles finalmente chegaram ao 15º andar. Que hospital bom! Um dia só já custa bastante, não é? Ken, onde arrumou tanto dinheiro? No momento em que a porta do elevador se abriu, ouviu-se uma voz feminina bem aguda. Mana, não é a hora de falar disso. Estão salvando a mamãe lá dentro. Vamos falar sobre a mamãe depois. Primeiro, quero saber onde você conseguiu tanto dinheiro. Desta vez, também vai ficar caro, certo? Vai custar alguns milhares de dólares, não?
Poderíamos comprar uns 900 metros quadrados de terra no nosso vilarejo com esse dinheiro. É mesmo? Somos pobres demais. Como arranjou tanto dinheiro? Vamos empurrar a doença da velha com a barriga. Ela é velha e não adianta nada tratar sua doença. Vamos guardar o dinheiro e dividir entre nós. Sofia acabara de sair do elevador quando ouviu suas tias falando sobre o problema do dinheiro com seu tio, o que fez com que as veias de sua testa se contraíssem. Manas, e eu realmente não tenho dinheiro agora. Mesmo se tivesse, usaria para tratar a doença da mamãe. Prensado entre suas duas irmãs, Ken Simmons estava bastante impaciente. Estão tentando salvar a mamãe lá dentro, e a situação dela é incerta. Mesmo assim, vocês ainda ficam falando essas coisas. De qualquer forma, ela é velha e, um dia, partirá. Nós, que ainda estaremos vivos, devemos levar uma vida boa. É mesmo? Tenho certeza de que a mamãe também não vai querer nos ver levando uma vida ruim no vilarejo quando ela estiver no céu. Não desperdice esse dinheiro com ela. Hannah e Phoebe Simmons não paravam de falar e quase revistaram Ken para ver quanto dinheiro ele tinha. Saindo do elevador, Sophie cerrou os punhos com força. Veio rápido e parou diante de Ken. Tia Hannah, tia Phoebe, ainda estão tentando salvar a vovó. Como podem dizer essas coisas? Deem a porta. Hannah olhou para Sophie e deu um sorriso sarcástico. Os Simmons estão falando. Como ousa interromper, sendo uma estranha? É mesmo. A família Simmons já cumpriu com a obrigação de criar você até os 20 anos de idade. Então, não se intrometa em nossos assuntos. Sophie cerrou os dentes e olhou nervosa para as duas mulheres de meia idade que estavam sendo cruéis e indelicadas com ela. Mesmo que eu não seja uma Simmons, também tenho senso de prioridade. Sei que poderei salvar a vovó enquanto houver esperança. Vocês duas são piores do que um estranho. Phoebe riu. Suas palavras são bem desagradáveis. Como a conversa aqui é estreitamente entre os Simmons, não tem sentido algum você opinar. Quem pensa que é? Por acaso, já gastou um centavo com a velha. Esse dinheiro todo não veio da família Simmons. É fácil falar. Ken, você disse que não pagou a hospitalização da velha. Então, quem pagou? Eu. Enquanto Hannah e Phoebe discutiam com Sophie e seu tio, em tom de ameaça, uma voz masculina fria e grave interveio. Os Simmons ficaram chocados. Ao mesmo tempo, olharam na direção da voz. Viram um homem robusto, de meia idade, conduzindo um jovem em uma cadeira de rodas. O moço usava um terno elegante e tinha um pedaço de seda preta sobre os olhos. Seu rosto era angular e encovado. Embora seus olhos estivessem cobertos, podia-se sentir sua aura nobre, indiferente e orgulhosa. Na cadeira de rodas, era como se estivesse sentado em um trono. Seu corpo inteiro tinha uma aura opressiva. Ninguém consegue encará-lo, devido ao medo e ao choque que causava. Quando todos começavam a ficar assustados, James já conduzira Chase até eles. Chase deu uma olhadela para Sophie, cujo rosto estava vermelho, por conta da ira. Então, entregou-lhe um lenço umedecido. Limpe o rosto. Obrigada, Sophie aceitou, sem jeito, e passou o lenço no rosto, de leve. O toque frio do tecido molhado a acalmou bastante. Quem diabos é você? Depois de ficar em silêncio por algum tempo, Phoebe finalmente se virou e olhou para Chase, com as sobrancelhas arqueadas de tanta raiva. Os Simmons estão no meio de uma conversa. Tem algo a ver com você? Como genro da família Simmons, certamente tenho o direito de interromper a conversa. Ele revelou um sorriso frio e orgulhoso. Sophie, por que não me apresenta? Sophie finalmente falou mais alto, para apresentá-lo. Tia Hannah, tia Phoebe, este é Chase Moore, meu marido. Após falar, olhou para Ken, um tanto sem jeito. Tio, vocês já se conhecem. Ken assentiu. Sim. Senhor Moore, é bom revê-lo. O tom de Ken era respeitoso, mas, no momento em que se virou, olhou bravo para Sophie e a repreendeu, sussurrando. Não acha que a situação já está caótica o suficiente? Porque eu trouxe aqui,
Sophie franziu os lábios e não disse nada. Ninguém, além de Chase, percebeu que Ken e sua sobrinha se comunicavam por meio de gestos. Chase deu um sorriso tão discreto que mal se discernia. Como assim, marido da Sophie? Phoebe cruzou os braços e avaliou friamente o homem na cadeira de rodas, à sua frente. Quando Sophie se casou, foi se casar logo com um deficiente? Porque ele cobre os olhos com aquilo. Será que é cego? Enquanto falava, aproximou-se de Chase. Estava prestes a tirar a seda de seus olhos. Na metade do caminho, a mão de Phoebe foi atingida pelo chute circular de James. Antes de conseguir gritar de dor, ela já fora imobilizada por James. Senhor, o que devo fazer com esta pessoa? James não era mais o cara sorridente de sempre. Naquele momento, não parecia ser um motorista de meia-idade, mas um soldado altamente treinado pelas forças especiais. Solte a Chase deu um sorriso sutil, e sua voz era fria e indiferente. Espero que essas duas tias me ouçam com atenção. Eu paguei as despesas médicas da vovó. O tio Simmons não tem o direito de tomar nenhuma decisão. O dinheiro é para Sophie mostrar seu respeito filial pela avó. Embora eu seja uma pessoa com deficiência, vocês não podem se dar ao luxo de me ofender. Capítulo 18. Sr. Moore, caímos no ridículo. Os olhos de Chase demonstravam frieza. Vou soltá-la em consideração por Sophie, assim como pela vovó, a qual estão tentando salvar agora. Da próxima vez que se atrever a falar de maneira rude comigo, não serei mais tão cordial. James torcia com força os braços de Phoebe, que fazia uma careta de dor. Após ouvir Chase, cerrou os dentes, desafiadoramente. Estava prestes a retrucar, quando Hannah, que estava ao lado, a interrompeu. Como Hannah era alguns anos mais velha, tinha uma visão de mundo mais ampla. Com um único olhar, percebeu que tanto as roupas quanto a seda sobre os olhos de Chase eram caras. Além disso, sua aura exalava nobreza. Desde o início, Hannah percebeu que aquele era um homem de posição e família poderosas. As palavras de Chase confirmaram que seu palpite estava absolutamente certo. Ela conteve Phoebe, gentilmente, a repreendeu com um gesto de cabeça. De repente, lembrei-me de que minha irmã e eu temos algumas coisas a resolver. Vamos embora primeiro. Depois de dizer isso, arrastou Phoebe e conseguiu e saiu rapidamente, sem esperar pela resposta de Ken. Senhor Moore, realmente protagonizamos uma cena ridícula. Depois que as duas foram embora, Ken começou a rir, de tanta vergonha. É a minha família, e não tenho nenhum argumento em seu favor. Então, deixo que Sophie e eu estamos muito bem. A voz fria de Chase soou novamente. Sophie, quero falar com o tio Simmons em particular. Sophie olhou para Ken. Onde está a tia Jean? Foi levar Blake e Jay para a escola. A mulher delicada deu um suspiro profundo. Então, você certamente ainda não comeu, certo? Vá comprar o café da manhã para nós, disse Chase, em tom gentil. Sophie assentiu, virou-se e saiu. Quando sua figura desapareceu no final do corredor, Ken deu um suspiro suave. Olhou para Chase. Senhor Moore, sobre o que gostaria de falar comigo? Suas irmãs são sempre assim? Sim. Sophie cresceu nesse tipo de ambiente? Sim. Chase se virou e empurrou sua cadeira de rodas em direção à janela, sentindo a brisa fria lá fora. Foi difícil para ela ter crescido em tais circunstâncias, mas, às vezes, ela é uma paspalha. Sophie não é uma paspalha. É simplesmente ingênua, honesta e franca, ao lidar com pessoas e coisas. Ken deu um suspiro. Senhor Moore, você é a pessoa que vai ficar com ela para o resto da vida. Espero que reserve algum tempo para conhecê-la melhor. Na verdade, ela é uma menina muito boa. Chase Hill. Eu disse que ficaria com ela por toda a minha vida. Mas Sophie se preparou para passar o resto da vida com você. Chase olhou lá embaixo. Na entrada do hospital, uma jovem de jeans e camiseta branca caminhava, apressada, em direção à padaria do lado de fora. A brisa da manhã bagunçou seus cabelos pretos. Sob a luz matutina, ela tinha o brilho típico da juventude.
Ele observava em silênso quando ela entrou na padaria. Tudo bem se ela casar comigo? Um cego que, indiretamente, causou a morte de quase todos da família. Ken olhou para ele por um bom tempo. Não acredito nos boatos que circulam por aí. Só acredito no que vejo. Você pode até ter um jeito de pensar um tanto estranho e um histórico familiar esquisito, mas sei que é um homem íntegro, que jamais fará mal a uma mulher que o trata com sinceridade. Chase sorriu. Tenho informações que comprovam que você tem sido um fazendeiro honesto no vilarejo a vida inteira. A única coisa fora do comum sobre você é que serviu como soldado voluntário no exército por 3 anos, há mais de 20 anos. Você ocupou um posto na cozinha, mas suas palavras estão realmente me fazendo começar a duvidar de sua identidade. Chase não tinha nenhum preconceito contra os moradores do vilarejo. A maioria dos servos que já haviam trabalhado em sua casa viera do interior. No entanto, todos eram honestos e simples, e costumavam usar uma linguagem coloquial, e geralmente usavam palavras cujo significado apenas eles sabiam. Ken ficou brevemente atordoado, mas logo entendeu o que Chase queria dizer. É que já assisti a muitas peças de teatro. Espero que sim. O homem na cadeira de rodas sorriu. Então se virou para analisar a expressão de Ken através da seda preta. Eu não ficaria nada surpreso se descobrisse que você não é um homem tão comum assim. Afinal, uma pessoa comum sequer cogitaria casar a sobrinha, a qual criou, por 20 anos, com um estranho, para salvar a mãe. Ken ficou um pouco pálido. Não tive escolha. É uma pena que o destino de Sophie não seja tão bom. Olhou para Chase, querendo dizer algo, mas se conteve. Logo suspirou. Senhor, Moore, Sophie é realmente uma menina muito boa. Espero que a trate bem. Mesmo que não goste dela, não a machuque muito, se não a quiser mais, no futuro. As palavras de Ken tinham um tom de humildade. Segurando o café da manhã, Sophie suava profusamente ao subir as escadas. A primeira coisa que ouviu foi o que Ken acabara de dizer. Estava prestes a abrir a porta da escadaria, mas sua mão ficou um pouco rígida, e suas pernas pareciam estar coladas ao chão. A porta leve parece extremamente pesada, agora, e ela não conseguia abri-la. Não é algo que esteja sob o seu controle. A voz grave de Chase ainda soava desprovida de calor humano. Você deve rezar para que sua mãe, a quem você está tentando salvar com o casamento e a juventude de Sophie, não morra tão cedo. Caso contrário, seria muito indigno para ela. Ken tinha os punhos cerrados nas 2 mãos. A porta da escadaria, Sophie apertou contra-se o pacote do café da manhã. Como é que pode ter uma pessoa aqui? De repente, ouviu-se um grito atrás dela. Sophie ficou chocada. Quando se voltou, viu um homem e uma mulher que apareceram em algum momento na plataforma atrás dela. O homem pressionava a mulher contra a parede, e os dois deixavam à mostra suas coxas brancas brilhantes. O grito veio da mulher. Quando Sophie finalmente voltou a si, os dois a olhavam perplexos. A cena era realmente feia demais, então Sophie se afastou imediatamente. Abriu a porta, porque queria sair, mas, como estava em pânico, não olhou para onde se dirigia. Então, com um estrondo, a jovem, que segurava 2 cafés da manhã completos, caiu direto no chão de mármore, com uma postura estranha e a cara no chão. Ken e Chase se viraram ao mesmo tempo. Viram a jovem, cujo rosto estava coberto de sujeira, levantar-se do chão. Havia alguns fios de cabelo presos em sua boca. Tolamente, ergueu o café da manhã e o inspecionou. Então olhou para os 2 homens, à distância, com um ar ingênuo. Felizmente, o café da manhã ainda está inteiro. Ken suspirou resignado e veio rapidamente. Enquanto pegava o café da manhã, ajudou a tirar o cabelo da boca de Sophie. Ao fazê-lo, ele também a ajudava a tirar a poeira do corpo. Como pode ser tão imprudente e descuidada? Se tem elevador, por que subiu as escadas? Sophie sorriu constrangida. Fiquei com medo de que a vovó saísse enquanto eu estivesse fora. Também imaginei que vocês 2 estariam com muita fome. Havia muita gente no elevador, lá embaixo.
Não consegui achar uma brechinha, então peguei as escadas. É apenas o 15º andar, então não é tão cansativo.